O que é o período da tribulação segundo a Bíblia? A tribulação é um período de grande sofrimento descrito por Jesus em Mateus 24, no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, em Jeremias e outras passagens da Bíblia. E ela é dividida em dois períodos que durarão 7 anos, em duas partes de 3 anos e meio, quais sejam o princípio das dores e a grande tribulação. Esta última, a qual será o tempo do caos generalizado na Terra e o controle praticamente total sobre o mundo. Este momento será algo ímpar e nunca antes visto, desde a criação da Terra. Algumas passagens da Bíblia nos dão uma noção desses acontecimentos, e é o que iremos tratar nesse vídeo. A começar por Mateus 24:5, onde nas palavras do próprio Jesus é assim dito: Muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Este, portanto, será o período inicial da tribulação. Após, Jesus continua em Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Este salvo aqui, fazendo um adendo, significa ficará vivo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui abro um comentário para esclarecer este ponto em especial. Jesus, nessa passagem, está se referindo aos judeus, que irão se converter durante o período tribulacional, já que ele diz, os que estiverem na Judéia. E ele é complementado por Mateus 24:20, quando Jesus relata, Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Ora, e por qual motivo Jesus diria para orar para isso não ocorrer no sábado? Evidentemente, é pelo motivo de que o sábado é considerado dia santo para os judeus. Contudo, os cristãos não guardam o sábado como regra. De toda forma, combinando-se a menção aos que estiverem na Judéia com a menção ao sábado de Mateus 24:20, fica evidente a quem o Senhor se refere, a saber, os judeus. Mas seguimos adiante. Sobre a menção da tribulação por Jesus, ele continua descrevendo. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.
mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredites. No mesmo sentido dessa descrição de Jesus em Mateus 24, você tem menção ao período tribulacional em Daniel 12:1, a examinar. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E continua em Daniel 12:4. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Tendo Daniel, a posterior, perguntado na profecia ao homem vestido de linho, quando isso iria ocorrer? O qual lhe respondeu, levantando a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E segue relatando, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Como se vê, Daniel 12 fala do levante de Miguel no período tribulacional, e esta será a ocasião que Satanás será lançado na terra. Sim, já que hoje ele tem acesso ao céu, ao trono de Deus, como está escrito no livro de Jó 2:1. Como na terra, andando em derredor de nós, brandando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso é dito em Efésios 6:12, que a luta dos cristãos é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. E ele nos acusa perante Deus de dia e de noite, como está escrito em Apocalipse 12:10. Sendo que o inferno hoje está vazio, já que será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta, que serão lançados vivos lá na volta de Cristo, que acontecerá no final da tribulação, como está detalhado em Apocalipse 19:20. Quanto à passagem de sua expulsão, está em Apocalipse 12:7. Como se observa, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós,
e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, Satanás descerá à terra com grande ira e com muita pressa, já que o seu tempo estará se findando. Deste momento em diante, a esfera de ação de Satanás será restrita à terra. Outra menção ao período da tribulação está em Jeremias 37. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é o tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Sobre esse mesmo tempo citado por Jesus, Daniel e Jeremias, é importante esclarecer que a Bíblia também menciona o fato de, nessa mesma ocasião, o Espírito Santo ser retirado da terra. Sim, aquilo que detém o mal será removido, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 6 e 7, e as autoridades instituídas por Deus na terra irão apostatar. Por sua vez, os escolhidos de Deus serão arrebatados aos céus, como menciona 1 Tessalonicenses 16, 1 Coríntios 15, 51 e João 14, 2. Aqui abro aspas que no final desse vídeo aparecerá outro vídeo para quem quiser saber mais sobre o arrebatamento. Por seu turno, em relação às pessoas que ficarem na terra, os deixados para trás, que não nasceram de novo, após o arrebatamento da igreja, estes acabarão por crer no anticristo, em razão de que o próprio Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, uma vez que rejeitaram a verdade e serão julgados, dado que tiveram prazer na iniquidade, conforme menciona 2 Tessalonicenses 2,11. Em outras palavras, a porta da salvação terá sido fechada para esses. Todavia, aqueles que ainda não tiverem ouvido a verdade poderão ainda serem salvos. Enquanto isso, no céu, após o arrebatamento da igreja, ocorrerá o tribunal de Cristo, conforme a passagem de 2 Coríntios 5. No céu também acontecerá as bodas do Cordeiro, do noivo, com a sua noiva, que é a igreja, com a presença dos amigos do noivo, que são os santos do Velho Testamento. Voltando para a terra, a situação será que o Espírito Santo estará ausente. Os salvos já terão sido arrebatados e as autoridades instituídas por Deus terão apostatado. Assim, o mal poderá livremente se alastrar em ritmo acelerado, e o caos, a perversão, a morte, a imoralidade e todos os tipos de maldade impensáveis irão tomar conta da terra. Então surgirá o anticristo, como menciona 2 Tessalonicenses 2,8. Sim, o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e destruirá com o esplendor de sua vinda. Este homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Ainda sobre o tempo de tribulação é mencionado em Apocalipse 9,6. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Neste período citado também acontecerá muitos outros eventos, os quais não irei abordar, como o restabelecimento do Império Romano revivido, o retorno dos judeus à sua terra, os juízos dos selos, o aparecimento da besta em pessoa, os juízos das trombetas, as 7 últimas pragas, os juízos das taças, o Armagedon, que será uma série de batalhas, a destruição de Jerusalém, como é citado por Zacarias 14:2, dentre outras passagens.
E por fim, a tribulação se findará com a volta de Cristo Jesus, em glória com seus santos e seus anjos, sendo que o Senhor voltará como um ladrão de noite e destruirá os exércitos invasores, ocasião em que todo olho o verá, conforme Mateus 24:36. Ademais, como citado em Apocalipse 19:11, a cena da volta de Jesus relatada por João será assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Com esse relato da volta de Jesus eu encerro, aguardando ansiosamente a grande vinda do grande Deus e Senhor, declarando para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nome que está acima de todos os nomes, o justo juiz. Para ele seja todo o poder, toda a honra e toda a glória, agora e para todo sempre. Amém.